Olá pessoal, aqui é da Educação Canina. Sejam bem-vindos ao 16º episódio de Perguntas e Respostas. Nesse episódio a gente vai tocar bastante na questão humana, tá gente? Eu tenho visto bastante perguntas repetidas e a sensação que eu tenho é que tá todo mundo muito focado no treino em si e muito pouco focado no ser humano e a influência que ele tem em cima do comportamento dos cães. Então dessa vez a gente vai tocar um pouco mais nesse ponto que eu acho muito importante, porque senão, se você não levar em consideração você como indivíduo e a sua influência no comportamento do seu cão, infelizmente você não tem resultado, tá bom? Mas sem mais demora, vamos lá para as perguntas dessa semana. Pessoal, a pergunta de número 1 dessa semana vem do Beto da Rosa. Beto, legal sua pergunta, hein? A pergunta do Beto é: olá Raquel, gostaria de saber se mesmo seguindo todo aquele protocolo de controle de impulso antes de sair de casa para o passeio, você acha importante fazer um treino de guia fora de casa? Tipo um treino que chamam de barata tonta, quando o cão passa o condutor, vira do lado oposto, até que ele aprenda que tem que acompanhar a passada do condutor. Olha Beto, isso é uma ótima pergunta. Essa prática ela é legal se você fizer do jeito certo. Como assim? O que você está falando, se referindo como treino de barata tonta, é o que muita gente chama de treino 360, que é você andar assim que o seu cão se distanciar de você ou ir para o lado, você fazer uma pressão na guia, ele fazer uma volta, na verdade são 180 graus, né, ao redor de você, e voltar para o lugar certo. É um pouquinho mais, ele não é complicado, tá? Mas ele tem um timing certo e a distância certa da guia. Muitas pessoas cometem o erro de fazer esse treino com a guia usando muita guia, usando uma extensão muito longa da guia. O que isso vai acontecer? Isso vai fazer com que o seu cão vá muito para longe e quando você tem que corrigir ou trazer ele de volta para você, você acaba fazendo um movimento que acaba virando contínuo. Você está sempre fazendo 180, sempre fazendo 180 e acaba você fazendo muita força para o cão, sem necessidade. Então, isso é legal, o que é que você pode fazer, mas do jeito certo, tá? O que é que você vai fazer? Depois que você fizer o treino de controle de impulso em casa, seu cão já estiver do seu lado, lógico que eu sempre falo que é legal você experimentar fazer essas passadas dentro de casa ainda, dentro da sua garagem ou dentro do seu, antes de você sair do portão ou de sair da porta da sua casa. Que é você dar pequenos passos e o seu cão te acompanhar. Você pode introduzir isso no início com comida, ou seja, você dá 3 passos, o cão olha para você, você paga comida. 3 passos, o cão para, você paga. Então, você vai criar o quê? Um mecanismo que o cão vai sempre olhar para você, para saber o que vem depois. O que eu faço agora? Ah, eu ganho alguma coisa, eu olho para você, ou seja, você sempre é a referência. Se você fizer esse mini treino em casa, quando você chegar na rua, você já vai ter preparado uma certa fundação para evitar que na rua as distrações tenham maior atenção do seu cão. Mas, o que você vai fazer? Quando você estiver na rua, dá uma olhada, lembra do vídeo que eu fiz com a Nori, que é uma pugzinha preta no parque. Eu estou introduzindo ela na e-collar, mas eu também estou usando a guia. O que eu fiz ali? Não é exatamente o que você vai ter que fazer, tá? Mas o que eu fiz ali é o seguinte: ao mesmo tempo que eu estou usando a e-collar com ela, eu estou usando a guia para limitar os movimentos dela. Então é a mesma coisa que você vai fazer. Não precisa usar a guia tão longa, porque você não tem outra ferramenta de controle a não ser a guia. Então use a guia numa extensão só necessária. O seu cachorro não precisa ir tão longe de você. Use a guia numa extensão onde ela fique sem tensão, frouxa, mas não muito comprida. Por quê? Porque toda vez que o seu cão se distrair, a sua correção, você pode fazer o 180, que é você andar um pouco para trás e fazer pressão na guia para que o seu cão te siga. Você dá uma volta, põe ele de volta no seu lugar e você anda.
Tome só cuidado para você não usar guia demais. E também não espere seu cão se distrair demais. Algumas pessoas cometem um erro de deixar o cão se distrair ao extremo e depois querer fazer o 180. Então, preste atenção nos pequenos detalhes. Um olhar estranho, uma atenção que o seu cão tem para uma coisa que está do outro lado da rua. Já chame ele de volta, faça o 180, bote ele de volta no seu lugar. Se você puder, use a comida do dia nesse exercício também. Só preste atenção na rua, dependendo de onde você andar, se tiverem outros cães, outras pessoas, e principalmente outros cães. A comida pode atrair outros cachorros. Você não precisa da comida, tá? Você pode fazer a parte da comida em casa, mas na rua lembre sempre o seguinte: o 180 tem uma extensão específica e a correção tem que acontecer no momento específico. A correção nada mais é do que você fazer uma pressão no cão, chamar ele para você, fazer o 180 e botar ele de volta no lugar onde você quer que ele fique. Então é importante que quando ele chegue no lugar certo, você confirme, é isso mesmo. Pode ser um carinho, pode ser uma palavra, pode ser a energia que você passa do tipo, isso, é isso mesmo. Não precisa ser nenhum grau de excitação máximo, nada disso, pelo contrário. Tudo vai depender de cada cão, tá, Beto? Ótima pergunta sua, viu, Beto? Tô adorando o seu progresso, tô acompanhando você tá de parabéns. Excelente o que você está fazendo com seus cães. E continua acompanhando aqui. Obrigada, viu, Beto? Um beijo grande para você. Pergunta de número 2. Vem do Facebook também, pela Mar Ribeiro. A Mar diz: olá, Raquel. Tenho um Yorkshire que esse mês completa 2 anos. E desde que tenho ele, mimei bastante. Como faço para reverter esse comportamento? Ele não é agressivo, pelo contrário, muito dócil. Ele faz carinho que dói, consegue tudo. Ele é manipulador. Olha, Má, o fato de você ter mimado muito seu cachorro não significa que você não pode reverter, tá? Se ele não tem um comportamento ruim, talvez o que ele seja é só um cão um pouco mais manipulador, mais invasivo. Como assim? Provavelmente ele é aquele cão que sobe no seu colo quando quer, pede sempre comida, meio que estabelece as próprias regras de uma maneira muito fofa e muito sutil. O que você pode fazer? Você pode reverter esse quadro. O que você pode fazer? Provavelmente você nunca disse não para ele. Então, como o Yorkshire é um cachorro muito pequenininho, as pessoas tendem a ficar com ele no colo sempre, dá sempre muitos privilégios. Em relação ao comportamento humano, a sua pergunta é excelente. Aonde que isso pega? Provavelmente você deixou isso tudo acontecer porque você deixou o seu lado emocional falar mais alto. Então, não é porque ele é um Yorkshire que ele não pode ter regras, que ele não pode ser corrigido. Lógico, você tem um cachorro com bom comportamento dócil, super bacana, mas ele também tem que entender as regras. Nesse momento, ele estabeleceu as regras da casa para você, o que você tem que fazer é exatamente o contrário. Então, mentalize o seguinte: o que você espera do comportamento do seu cão? Qual que é o seu ideal? Se você tivesse que desenhar no papel, o que é o ideal de convivência minha com esse cachorrinho? Eu quero que ele durma no lugar dele, eu quero que ele não me incomode quando eu estou jantando, eu quero poder assistir um filme sossegado sem ele ficar em cima de mim. Independente do que você queira, o importante é o seguinte: você tem que saber o que você quer. Se você não souber o que você quer, vai ser muito difícil você estabelecer regras e criar uma rotina para que isso aconteça. Então vamos supor, você quer que o seu cachorrinho durma na caminha dele e não na sua. O que você vai fazer? Comece a condicionar ele a ficar na cama dele. Como que você condiciona ele? Faz o exercício de place na caminha dele, que é o exercício do tapetinho. Mas as repetições têm que ser constantes. Não espere que no primeiro momento que você botar ele lá, ele vai ficar. Alguns cachorros ficam, outros não. Tudo que você faz requer repetição com o cachorro. Condicionamento significa você recriar hábitos. Mas é extremamente importante que você reavalie o seu lado emocional. Não significa que você não ama o seu cachorro, não significa que ele não é a coisa mais preciosa que você tem. Significa que porque ele é essa coisa preciosa, porque ele representa tanto para você, você tem que fazer o seu papel de orientadora, de líder, de alguém que vai dizer para ele como o mundo funciona, tá? Então comece a limitar o espaço dele, limitar as decisões dele, né? Então o que você vai fazer? Desenhe na sua cabeça o que você quer. Se eu quero que ele fique parado e durma na cama dele, eu vou condicionar ele. Todos os dias, treinos diários. Condicione, põe ele na guia, leve até a caminha. Use a alimentação do dia, eu sempre falo isso. Use a alimentação do dia para reforçar. Mas só que é o seguinte, eu tenho vídeos mostrando como isso funciona. O mais importante é você ter dentro de você a vontade de fazer o exercício dar certo.
Eu atendo muitas pessoas em casa e o tempo que uma consulta, uma aula a domicílio demanda para mim é muito maior no lado de fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo do que o exercício por si só. Qualquer pessoa pode fazer esses exercícios. Todos vocês que estão aí do outro lado da tela têm a capacidade de treinar seus próprios cães. O que faz a diferença entre um profissional e um proprietário de cão que nunca teve que lidar com uma situação desse tipo é o lado emocional, único e exclusivamente. As pessoas normalmente têm pena de treinar os cães, elas acham que o treino em si é o formato de disciplina, qualquer que ele seja, acaba sendo uma coisa ruim na cabeça das pessoas. Isso não é verdade. Então é muito importante que você tire isso da sua cabeça, entenda que mimar um cão não é o melhor para ele. O melhor para ele é você educar ele. Cães educados são mais companheiros. Cães educados podem ir com você para qualquer lugar. Cães educados sabem receber visitas em casa, sabem ir a outros lugares, sabem se comportar socialmente. Mas isso não é um passe de mágica, isso requer a sua participação intensa. Significa que você tem que fazer parte desse contexto. Seu cão não aprende isso sozinho, ele depende de você, tá? Então, a resposta curta para você é: seu cão é muito mimado, já aconteceu, faz parte do passado, hoje é um novo dia, comece já a estabelecer as regras da casa. Lembre do que eu falei no início. Pense o que você quer e faça acontecer. Como que você faz acontecer? Criando regras e consequências. Tudo que você quer é sim ter uma consequência positiva, tudo que você não quer é não ter uma consequência negativa, tá? A consequência sim e não depende de cada cão. Então, dá uma olhada nos meus vídeos, olha os meus artigos, eu tenho muita coisa bacana descrita no site, muito legal, que pode ajudar todos vocês. E se você estiver aqui em São Paulo e precisar de ajuda, entre em contato comigo, a gente marca uma aula na prática, tá bom, Mar? Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 3, vem da Thaís Loyola Bonfim. Ela diz: olá, vou mandar de novo minha pergunta. Adotei um maltês que vai fazer 5 anos. Agora, mas está comigo vai fazer 2 anos. Ele não gosta de cachorro nenhum, tenho mais 3. Todos que encostam nele, ele rosna. Só fica deitado no cantinho dele o tempo todo ou só quer ficar no colo de humanos. É normal, a ex-dona disse que ele nunca gostou de outros cachorros. Thaís, o que você tem na mão é um caso que, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Existem alguns cães que não são acostumados a terem que lidar com outros cães, não são acostumados com esse convívio. Então, o que é que acontece? Eles são mais reservados, eles são mais quietos, eles tendem a ficar no cantinho deles e eles não toleram a aproximação de forma nenhuma. Tem 2 lados dessa história aí, tá? Não é apenas o fato dele não gostar de outros cães. Essa não é só a questão. Ele é um cão inseguro e ele é um cão que tem uma reação um pouco mais nervosa. E isso, na verdade, sempre foi nutrido pelos humanos que estiveram ao redor dele. De novo, o fato dele ser um maltês não favorece, porque é um cão pequenininho, bonitinho, as pessoas tendem a ficar com ele no colo sempre. Provavelmente a introdução dele a outros cães também não foi feita da melhor maneira, e ele acabou tendo cães um pouco mais invasivos, com energia diferente da dele, que acabaram deixando ele ainda mais nervoso, mais inseguro. O que é que você tem que fazer? Se você tem 3 outros cães e ele, é preciso entender um pouco qual a dinâmica que você tem em casa. Quando você tem uma matilha de 4 cães, é super importante que você tenha as regras extremamente claras na casa. Regras claras, estabelecidas para todo mundo, sim, não, consequência de valor para tudo que não for aprovado. Isso tem que valer para todo mundo. Esse cachorro em específico, não adianta você colocar ele no contexto com outros cachorros e esperar que vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. De novo, levando essa resposta sua para o lado da questão humana, é o seguinte: treinar esses cães não seria um problema. O grande lance aí é o seu lado emocional, tá? Não deixe que o seu lado emocional fale mais forte e te enfraqueça. Como assim? Não adianta você ficar com pena, nem dele, nem de nenhum dos outros cães. E, ao mesmo tempo, você também não pode favorecer ele e também não pode favorecer mais ninguém. Tem uma linha bem fina aí nessa história que você vai ter que prestar atenção, que é o seguinte: eu sempre falo um termo que é advogue pelo seu cão. O que é que isso significa? Significa que você tem que conhecer cada um deles como indivíduo e entender quem eles são. Normalmente, dentro de uma matilha, você tem cães mais agitados, você tem cães mais tranquilos, você tem cães mais autoconfiantes e cães mais inseguros. É natural. Esse cão em específico é um cão mais inseguro.
O fato dele rosnar e tentar ir para cima de outros cães que chegam perto dele tem duas características importantes. Primeiro, ele é inseguro, ele não sabe como interagir. Segundo, ele está pedindo espaço dele. Essa parte é muito importante. Você nunca pode deixar que seus cães sejam invasivos uns com os outros. Você nunca pode deixar que seus cães façam o que a gente chama de bullying com os outros cachorros, né? Então, cães inseguros tendem a ser links mais frágeis e os outros cães acabam meio que passando por cima deles. Tem um certo grau de desrespeito aí se você não supervisionar. Então, é muito importante que você oriente esses 4 cães que você tem em casa. Diga a eles o que fazer. É importante que todos eles tenham o lugar deles na hora de descansar. E é importante que eles sigam a sua direção também. Não deixe 4 cães em casa sem orientação. Isso é um erro grave. Independente dele ter vindo de uma casa onde não tinha nenhum outro cachorro, não. O fato é, esse maltês foi criado, ele acabou manipulando as pessoas ao redor dele, pela insegurança dele, para que ele meio que reinasse. Isso não é legal, tá? Cães que se escondem o tempo inteiro, que não toleram ser tocados, que estão sempre com aquele olhar de alerta, isso são casos um pouco mais graves. Você não pode deixar isso passar. O que você tem que fazer? Você tem que fazer com que esse cão ganhe essa confiança de volta. Como que ele vai ganhar essa confiança de volta? Quando ele aprender a confiar em você. Como que ele vai confiar em você? Tendo certeza que você sabe o que você está fazendo, que você vai dar orientação e vai proteger ele ao mesmo tempo. Não transforme essa questão do proteger, tá? Proteger não é você pegar ele, botar no braço e ficar assim, ai, tadinho, filho, fica comigo. Não é isso. Proteger o seu cão é você entender quem ele é. É você entender em qual fase ele está na questão mental e na questão comportamental e você guiar ele para um desenvolvimento. Ou seja, no caso de cães inseguros, exige muito treino de exposição. Você tem que começar a treinar ele a ficar mais no ambiente da casa e não se esconder. Use bastante a guia, limite muito o espaço dele, nada de colo, nada, zero, nada de dormir na cama, nada disso. De preferência, compre uma caixa de transporte, seria essencial para ele ter o espaço dele, principalmente num ambiente um pouco mais caótico com outros cães. Mas é essencial você criar uma dinâmica uniforme para esses 4 cães, tá? Se você não intervir, os seus outros cães vão intervir. Cães com esse tipo de características são links extremamente frágeis dentro de uma matilha e eventualmente todo mundo vai acabar indo em cima dele, descarregando nele. A sua energia tem que ser uma energia serena, calma e objetiva. Não se deixe levar pelo emocional, não fique com pena dele. Por um motivo muito simples. Pena do cachorro a gente tem quando ele não tem ajuda, quando ele está à mercê da sorte, e não é o caso. Você está aí para isso. Você está aí para ajudar, para guiar, para mostrar para ele o que tem que ser feito. No seu caso em específico, o meu conselho é contrate um profissional, tá? Eu acho que ele já veio de um histórico não muito legal, numa outra família, você adotou, ele continua com as mesmas características e não dá para fazer uma avaliação completa sem conhecer você. O fator emocional pesa muito, a questão de como você lida com ele, como você lida com os outros 3 cães, vai ser determinante para saber como que essa história vai se desenrolar, tá? Então, dá uma olhada no meu site, num artigo sobre insegurança em cães. É muito importante você ver as características desses cães e como que eles reagem. E não deixe de contratar um profissional. Se precisar de ajuda, estiver aqui em São Paulo, entre em contato comigo. Se não, contrate um profissional da sua preferência. Faça uma consulta, peça ajuda. Não deixe seu cão ficar sem ajuda o resto da vida, tá bom? Tenho certeza que ele pode evoluir. Ele sempre vai ter as características dele como indivíduo. Mas essas reações, com certeza, você pode reduzir, você pode eliminar, na verdade, se você transformar a rotina dele, estruturar um pouco mais a vida dele na questão de regras, limites e orientação, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 4, pessoal, vem do Facebook também, da Elizabeth Silva. Ela diz, olá, o meu cão late à toa, o que eu faço? Olha, Elizabeth, seu cão não late à toa, seu cão late porque ele está frustrado, porque ele está desorientado, porque ele não tem o que fazer. Então não existem cães que latem à toa, existem problemas sérios por trás desse sintoma que é o latido excessivo. Como você não me deu muita informação, então meu conselho para você é entra no site, dá uma olhada no artigo que eu tenho sobre latidos excessivos, dá uma olhada nos sintomas, dá uma olhada como lidar com isso. Existe uma série de coisas que você vai ter que reestruturar na sua vida com seu cão. Mas lembre o seguinte, cães não latem à toa, não existe nada à toa. O que existe é falta de orientação,
falta de presença sua como ser humano na hora de guiar o seu cão no caminho certo, na hora de ensinar o que você quer e o que você não quer que ele faça. E falta de treinos, né? Você tem que condicionar seu cão para que ele se comporte bem. Não existe mágica, tá, gente? Eu sempre falo isso. Se você não participar desse processo, ele não sai do lugar. Infelizmente, o seu cão vai ficar frustrado e vai viver uma vida com sintomas como esse, que não é o ideal, tá? Então dá uma olhada no site, entra no site, no artigo sobre latidos excessivos para cães. Se você tiver dúvida, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula se você estiver aqui em São Paulo. Ou se você quiser, na semana que vem, manda a sua pergunta um pouco mais detalhada para que eu possa elaborar um pouco mais a resposta para você, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, pergunta de número 5, vem do Facebook também, da Maria de Fátima Lemos Martins. Maria de Fátima, eu acho que eu lembro de você da sua Pit, hein? Você falou, a minha Pit rouba roupas do varal. O que eu faço? Maria de Fátima, sua cachorra rouba as roupas do varal, porque provavelmente você deixa ela lá fora, no quintal, sozinha, junto com seu varal, e você não diz a ela o que ela tem que fazer. De novo, pessoal, levando para o lado pessoal, o lado do comportamento humano e a relação dele com o comportamento dos cães, Maria de Fátima, essa sua pergunta é excelente, porque cai exatamente nisso. Você está tendo uma expectativa que não é real. Por quê? Você espera que a sua cachorra fique do lado de fora de casa, onde existe, além do varal, outras distrações. E você espera que ela saiba o que fazer. Só que você não está lá para direcionar. Se você não faz um condicionamento com o cachorro não sabe o que fazer. O varal representa uma coisa para a gente, para os cachorros, ele simplesmente representa uma distração onde tem roupas voando. Então, na prática, é o seguinte, se você não participar, se você não orientar, o seu cão não vai mudar. Então, por que o lado do comportamento humano é extremamente importante? Eu vou focar bastante nele nesse episódio. A gente tem expectativas muito altas em relação aos cães. A gente espera que eles saibam exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer, sem que a gente diga nada. Se imagine numa situação que você acabou de ir para um outro lugar, um outro país, e você está na casa de uma nova família que não fala a sua língua. Se ninguém te der nenhuma orientação, como você vai saber o que fazer? Seu cão é a mesma coisa, tá? Então, os pitbulls são cães de raça forte, eles exigem muito dos humanos que estão com eles, exigem muita orientação, exigem muito treino, exigem exercício físico, exigem muito desafio mental. Se você não fizer a sua parte, você vai ter problema. Não tem nenhuma outra forma de eu te explicar isso. Não existe mágica, não existe, ensine o comando sentar que ela vai saber o que fazer. Se você deixar essa cachorra sozinha o dia inteiro lá fora, ela vai te causar problema, seja com varal ou com qualquer outra coisa. E não é porque ela é uma pitbull, é porque qualquer cachorro te daria esse problema se ele tivesse um nível de energia como ela tem. Então, é extremamente importante você treinar essa cachorra, você fazer exercícios de condicionamento. Olhe os meus vídeos anteriores. Eu tenho vários vídeos que são super simples de condicionamento que você pode fazer em casa. Se você não sabe o que fazer, entre em contato com um profissional. Se você estiver aqui em São Paulo, entre em contato comigo, a gente marca uma aula na prática. Não deixe essa cachorra sem supervisão, pelo amor de Deus. Não deixe essa cachorra se transformar numa cachorra que você não pode controlar. O que eu mais vejo semanalmente são casos de cães de inúmeras raças que acabam tendo problemas graves porque as pessoas deixaram passar. De novo, nós humanos muitas vezes temos a expectativa muito alta, a gente tende a não querer participar do processo, tende a achar que os cães já vêm prontos. Isso não é verdade, tá, gente? Existem raríssimas exceções de cães que têm muito pouco treino e se dão super bem. A regra não é essa, você tem que participar. Você precisa viver uma fase de orientação e guia para o seu cão. E eternamente você vai ter que estar presente para supervisionar. Eternamente você tem que estar ali para reforçar o que o seu cão já sabe. No seu caso, ela não sabe nada. Então, é muito importante que você procure ajuda, tá? Não deixe esse tempo passar. Não acho que ela vai aprender sozinha, que o varal representa uma coisa para você e para ela outra. Isso não é real, tá? O varal sempre vai ser uma distração, a menos que você comece os seus treinos já, tá bom? Entra no YouTube, dá uma olhada nos vídeos sobre controle de impulso, faça os exercícios. Não existe mágica, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 6 vem da Ana Perpétua Vargas Guimarães. A pergunta dela é muito parecida com a da Maria de Fátima. Ela diz: minha Cristal mais RD, que peguei na rua, também arranca a roupa do varal e rói tudo que vê. Parece um tais, é muito ativa. Ana, minha resposta para você é a mesma resposta para Maria de Fátima, tá?
Não adianta você ter uma expectativa em relação à sua cachorra quando você não participa. Muitas vezes as pessoas não participam, não é por má intenção, não participam porque não sabem o que fazer. Mas é por isso que é muito importante você chamar um profissional para te orientar. Eu vejo muitos casos de cães abandonados, muitos cães que têm ótima personalidade, o que falta para eles é orientação. E infelizmente esses cães são descartados. E é por isso que eu faço esses vídeos semanalmente. Eu quero que as pessoas entendam a importância da nossa participação como humanos no desenvolvimento comportamental dos nossos cães. Não é justo, gente. Não é justo a gente esperar que os cães saibam o que fazer sozinhos. Não é justo você achar que apenas o amor que você tem pelos seus cães vai resolver. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona com nós humanos. Com os nossos filhos não é assim. Não basta você amar o seu filho. Você tem que educar. Você tem que ensinar a ele como viver em sociedade. Se você não instruir seu filho, ele vai se tornar um ser à margem da sociedade. Ele nunca vai se dar bem na escola, ele nunca vai se dar bem na faculdade, ele nunca vai ter um emprego, ele nunca vai estar inserido no contexto social. Com seus cães é a mesma coisa. É preciso que a gente entenda o nosso papel de seres humanos na vida dos cães. Não basta só você pagar as contas e comprar comida. É preciso que você participar. É preciso estruturar a rotina dos cães. É preciso entender o que os cães precisam para viver. O que é que eles precisam para ter um bom comportamento. Eles precisam de orientação. Orientação requer participação. Paciência, dedicação, tempo. É isso que você precisa, é isso que a maioria de todas as pessoas que mandam pergunta aqui precisam. Eu sei que a maioria de vocês não tem muita noção do que fazer e é por isso que vocês entram em contato e eu acho super legal. Mas não parem por aqui. Procurem um profissional e tentem entender como se faz isso na prática. Se você assistir os vídeos, ler os artigos e mesmo assim você não sabe ainda como pôr a mão na massa, não deixe de chamar um profissional. Isso é muito importante para o desenvolvimento do seu cão, tá? Não deixe esses cães que fazem isso tudo que vocês estão descrevendo, arrancar a roupa do varal, roer tudo pela casa, são cães que não têm orientação, não têm o que fazer, têm uma vida tediosa, sem orientação, e eles vão buscar o que fazer. Então é muito importante que você direcione. Treine seus cães, gente. Eu vejo todo dia pessoas reclamando das mesmas coisas, mas o fato é, dedique 15, 20 minutos por dia, faça pequenos treinos com seu cão em casa, engaje mentalmente com seu cão precisa disso, tá? Se você estiver aqui em São Paulo, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática, mas não deixe isso de lado, tá bom? Procure ajuda. Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 7, também do Facebook, vem da Selminha Oliveira. Selminha diz, o meu cão tem um aninho. Quando chega alguém, ele fica pulando nas pessoas. O que é que eu faço? Selminha, você é nova por aqui. Obrigada por acompanhar. Essa é uma pergunta que eu já respondi várias vezes. Cães que pulam nas pessoas são cães que são encorajados a isso. Cães que não têm regras, que não sabem respeitar o espaço íntimo de ninguém. Por que isso acontece? Porque nós encorajamos isso. Infelizmente, 90% das pessoas encorajam cães a pular. Quando as pessoas chegam na sua casa, elas querem ver o seu cão, elas querem pegar nele, elas direcionam toda a energia delas para eles. Então, é muito difícil você chegar na casa de uma pessoa que tem cachorro, você olhar para o cachorro e fazer, que lindo, veio para mim. Óbvio que o cão vai pular em você, tá? Então, é seu papel, de novo, como ser humano, saber ter esse autocontrole e treinar o seu cão. Prepare o seu cão para o sucesso. Faça os exercícios do tapetinho. Eu falo o tempo inteiro em relação a isso. O exercício do tapete nada mais é do que um exercício de controle de impulso, que vai fazer com que o seu cão fique num lugar só, quando o impulso natural dele seria ir para todas essas distrações, sejam elas pessoas, outros cães e etc. É seu papel fazer esse treino prévio, ou seja, não espere uma pessoa chegar. Primeiro, treine o seu cão para ele saber o que fazer quando a pessoa chegar. Se você nunca tiver treinado ele para isso, ele não vai saber o que fazer. Segundo, instrua suas visitas a não tocar nos seus cães, não falar com seu cão, né? Não tocar, não falar, não fazer contato visual. Parece estranho, parece, mas é assim que funciona o mundo dos cães. Se você quer um cão tranquilo, crie tranquilidade. Se você criar excitação, você vai ter um cão excitado. Então, é muito importante você saber a diferença desse conceito, mas isso vem de você também. Agora, é a parte do comportamento humano. Se o seu cão tem esse hábito, é porque provavelmente ele faz isso com você. Se isso é permitido com você, provavelmente ele vai fazer com as outras pessoas.
Preste muita atenção no comportamento social dos cães, você vai ver que muitos cães se comportam de acordo com a rotina que eles têm em casa. Muitos não, todos são assim. Se dentro de casa é permitido que eles façam certo tipo de coisa, fora de casa ou com outras pessoas, eles vão ter o mesmo comportamento. Então, seu papel é recondicionar seu cão a parar de pular imediatamente. Como que você faz isso? Sim e não. O que é certo você recompensa, o que é errado você cria consequência. O que é uma consequência? É uma correção, sim. É permitido corrigir seus cães. Gente, por favor, entenda esse conceito, tá? Não passe a vida inteira achando que você nunca tem que corrigir seu cão. Se você fizer isso, você vai ter problemas, tá? Deixe claro o que você aceita e o que você não aceita. Pense no que eu falei na primeira pergunta. Qual o tipo de convívio ideal que você gostaria de ter com seu cão? O que seria o convívio ideal? E faça acontecer. Crie consequência, deixe claro que você não aceita. Nós, seres humanos, temos muita dificuldade em fazer isso com animais, mas fazemos isso tranquilamente com outras pessoas. Se uma pessoa chega na sua casa e você não fuma, e a pessoa chega na sua casa e acende um cigarro e você não quer, você não vai falar para ela, por favor, apague o cigarro que eu não gosto. Ou se qualquer outro hábito que você não concorde dentro da sua casa, você não vai lá e vai repreender a pessoa e vai falar, não quero que isso aconteça. A diferença é, nós humanos intelectualizamos, nós temos a capacidade de verbalizar e intelectualizar uma consequência. Os animais não, é preciso que você mostre isso para eles, fisicamente falando. Então é muito importante você saber a diferença do sim e o não. Isso está exatamente ligado ao lado emocional da gente. A gente tende a tratar os cães como se eles fossem bibelôs e não é verdade. Eles são animais que precisam de direção e orientação, tá? Fazer um cão parar de pular nas pessoas é a coisa mais simples do mundo. Simplesmente, se você deixar claro que você discorda disso, tudo vai ficar bem mais tranquilo para você. Uma semana de condicionamento, seu cão já vai saber o que fazer. Use a guia, use as ferramentas certas. Se você precisar de ajuda, entre em contato comigo aqui em São Paulo. Se você estiver em outra cidade, procure um profissional. Não deixe de ler o artigo no meu site que fala cães que pulam nas pessoas. É um artigo super descritivo, você vai entender exatamente como que esse comportamento se desenvolve, como você lida com isso, tá? Mas não deixe de condicionar seu cão. Lembre, ele não vai saber fazer sozinho se você não orientar, tá? E não alimente, não fique nutrindo um comportamento que você não quer. Nem você, nem as suas visitas. Lembre que as suas visitas são sua responsabilidade, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 8 vem da Bruna de Souza. A Bruna diz: eu tenho um mestiço de mastim napolitano, mas ele se assusta com tudo, é medroso, se fica traumatizado vários dias, mas é bravo e às vezes não deixa ninguém se aproximar dele, a não ser eu e meu marido. Alguma sugestão para mim? Obrigada por enquanto. Bruna, o que você tem é um cachorro inseguro que está começando a reagir em relação a estímulos que ele não conhece, então que seriam outras pessoas. O fato dele não deixar outras pessoas se aproximarem dele já é um alerta que você tem que prestar muita atenção. Eu não sei como você treinou esse cão, se você fez algum tipo de treino ou qualquer tipo de condicionamento. Eu não sei se você tem ele para guarda ou se ele fica dentro de casa com vocês ou qual que é a rotina dele. É muito importante você perceber duas coisas que você mesma descreveu na sua pergunta. Ele tem medo de tudo, o que te mostra aí que ele é um cão extremamente inseguro. E o fato dele não reagir bem em relação a estímulos estranhos ou pessoas estranhas, enfim, reagir com uma certa agressividade ou reatividade é a palavra mais certa, te mostra o quê? Cães inseguros precisam de líderes mais fortes, pessoas que mostrem para eles o que fazer, que sejam protetores e orientadores. Provavelmente o que está faltando nesse elemento aí é o papel seu e do seu marido nessa questão. Cães inseguros precisam de direção. É muito importante que você trabalhe a autoconfiança desse cão, principalmente porque você não está lidando com um cão pequeno. Mastim napolitano é um cão muito grande, que se você não souber o que fazer com ele, mais para frente você vai ter problemas. São cães mais pesados, maiores, demandam mais fisicamente dos seus líderes. É o seu papel aí ter uma presença mais firme e saber o que fazer com ele. Não confunda uma relação de afeto com uma relação de liderança, tá? Todo líder tem o afeto dos seus cães, mas nem todo cão que tem afeto por você tem respeito por você e te vê como líder. Essa é uma questão muito importante para ser levada em consideração.
Muita gente desconsidera isso e fala, meu cão gosta muito de mim. Gostar de você não significa que ele respeita você. Seu cão precisa saber te respeitar. O seu caso com o cão nesse grau de poder que ele tem, eu não deixaria passar. Chame um profissional o mais rápido possível. Tente lidar com essa questão o mais cedo possível. Cães inseguros precisam de bastante treino de condicionamento, como todos os outros cães, mas no caso de cães inseguros, o grande risco que você tem é o cão desenvolver reatividade, que é o que já está acontecendo com você. No início, o que acontece com esses cães? Eles são inseguros, não sabem como lidar com certas situações, eles não sentem a presença de um líder forte que interfere na hora certa e faz a apresentação ou a introdução de estímulos diferentes da maneira correta, e eles são obrigados a reagir. Esses cães só reagem depois que eles têm certeza que não existe nenhum líder presente ao redor deles, ninguém que vai advogar por eles. De novo, é o que eu sempre falo, você saber advogar pelo seu cão. Você saber introduzir seu cão às pessoas da maneira certa, introduzir seu cão a outros cães da maneira certa, e introduzir seu cão a estímulos domésticos e sociais da maneira certa também. Quando você falha nessa etapa, você já tem um segundo problema, que é, além da insegurança, agora você tem a reatividade, tá? Então, é muito importante que você tenha aí a presença de um profissional bacana que possa te orientar. Se você estiver aqui em São Paulo, entre em contato comigo. Leia o artigo do site Insegurança em Cães e leia o artigo sobre reatividade em relação a cães. Isso é muito importante para você entender a consequência da falta de orientação e o que isso gera no comportamento dos cães. No seu lado como ser humano, eu tenho certeza que você e seu marido têm muito carinho por esse cão, mas mais do que isso, o papel de vocês agora é orientar. É preciso treino sim, é preciso condicionamento sim. Esse problema não se resolve sozinho. Isso é um problema gerado, desenvolvido pela característica individual dele, que é a questão da insegurança. A insegurança dele pode ter surgido por uma série de fatores e ele pode ter características mais sensíveis como indivíduo. Mas isso não faz dele um caso perdido. Isso simplesmente faz dele um caso que vai demandar um pouco mais de vocês. É preciso que vocês todo dia façam condicionamento de treino com ele e advoguem por ele, tá? Nunca deixem pessoas se aproximarem dele de qualquer maneira. Não deixe que as aproximações e a forma como ele conhece o mundo aconteça de qualquer jeito. É importante você estar ali o tempo inteiro para o seu cão confiar em você. Ter certeza que você sabe o que você está fazendo e ele não precisa reagir, tá? É muito importante as pessoas entenderem isso. A reatividade nos cães ela só acontece quando o cão percebe que você não vai fazer nada. Se você não intervém, ele vai lá e vai intervir. E isso é muito perigoso, principalmente para cães de grande porte como o seu. Você pode ter um estrago bem grande aí mais para frente se você não souber o que fazer, tá? Não deixe de contratar um profissional, não deixe de buscar ajuda presencial. É muito importante no seu caso, tá? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, pergunta de número 9 vem da Vera Catani. A Vera diz: tem um Bernese de 5 meses, está difícil educá-lo. O que mais irrita é quando rasga o jornal. Já brigamos e quando está rasgando ele sabe que vamos repreender, aí sai correndo. O que me orienta a fazer? Vera, é muito comum a sua pergunta. Muitos filhotes nessa fase tendem a ter um certo comportamento destrutivo aí, principalmente em relação a jornal, tapetinho ou coisas que ficam dentro da proximidade deles, né, no acesso deles. Filhotes de 5 meses estão naquela primeira fase onde eles provavelmente já estão terminando as vacinas ou já terminaram e eles realmente demandam um pouco mais. Por quê? Porque eles estão na fase de descoberta. O que eles precisam? De interação, tá? O que vai acontecer? Eu, no seu caso em específico, o que eu faria? Limite o espaço do seu cão e engaje mais com ele, tá? De novo, é muito importante a gente entender que os cães não entendem o conceito dos pertences domésticos da gente. Então, o jornal, o varal, as coisas da sua casa, o controle remoto, para o seu cão representam apenas elementos que estão à disposição dele. Então, é muito difícil você convencer um cachorro da forma como a gente faz, como a gente faz com o ser humano, né, intelectualizando que aquilo ali não é para ele. Como que você faz isso? Você já me falou que você está repreendendo. Eu não sei exatamente como você está repreendendo, mas não basta só você repreender, tá? O que você precisa fazer é direcionar. Seu cão precisa de direção. Ele precisa entender o que ele tem que fazer. Tá bom, já que eu não posso rasgar o jornal, o que você pode me dar que eu posso fazer? Isso é um exercício mental. Seu cão precisa entender que ele tem atividades a fazer. É muito importante isso. Eu sei que
Pra gente isso não faz muito sentido no início, a gente acha que o fato de dar uma casa legal para o cão, comida, água, um passeio tá o suficiente, mas cães precisam de engajamento mental. Por isso eu falo bastante sobre a questão dos treinos. Eu falo bastante sobre você dedicar tempo diariamente para condicionar seu cão a ter novos comportamentos. Como que você faz isso? Através de treinos diários. Treine o seu cão a sentar, treine o seu cão a deitar, treine o seu cão a ficar num lugar só, treine o seu cão a esperar, treine o seu cão a respeitar, controlar os impulsos, respeitar as distrações ao redor dele. Como que você faz isso? Dá uma olhada nos meus vídeos, olha os vídeos sobre controle de impulso, olha vídeos sobre respeito de espaço, leia o meu artigo que eu tenho sobre excitação em cães. Muito importante as pessoas saberem controlar a excitação dos cães. Excitação extrema, sem controle, gera esse disparo onde os cães fazem o que vem na cabeça deles, qualquer coisa ao redor deles se torna um estímulo, então eles estão sempre alertas, eles estão sempre buscando o que fazer. No fundo, o que é que você quer? Um cão, um Bernese de 5 meses, calmo e tranquilo. Como que você gera calma e tranquilidade? Você condiciona o seu cão a estar calmo e tranquilo. Como? Ele tem que aprender a ficar parado, ele tem que aprender a esperar. Lógico, você não pode desconsiderar o lado físico. Seu cão precisa caminhar, seu cão precisa exercitar o corpo e a mente. São os dois lados, tá? Não basta só você repreender, você precisa orientar. Olhe os meus vídeos, faça a busca sobre controle de impulso e respeito de espaço. Não deixe de treinar o exercício do tapetinho com ele desde já. Cães de filhotes, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo você inserir para ele a direção, a orientação, guiando ele no caminho certo, melhor. Se você não tiver... se você não estiver pronto, ou você não souber exatamente como colocar tudo isso em prática, chame um profissional. Berneses são cães grandes, pesados, demandam bastante fisicamente. Não deixe o seu cão desenvolver hábitos que vão ser difíceis de você conviver com eles no futuro. Então, comece a praticar agora. Ele está numa excelente idade para fazer treinos. Eu tenho certeza que ele já está te mostrando disposição suficiente para fazer alguma coisa. E está faltando aí o seu lado da orientação, tá? Legal que você sabe repreender, mas não basta só repreender, é preciso guiar e orientar. Use a guia dentro de casa, faça uma série de exercícios dentro de casa, movimente ele, mostre o que é certo, mostre o que é errado, esteja presente. Nada disso vai funcionar se você não fizer parte desse processo, tá? Mas se você precisar de orientação, chame um profissional. Se você estiver aqui em São Paulo, entre em contato comigo, a gente marca uma aula, eu te mostro na prática como isso funciona, mas o seu caso é super simples, é simplesmente uma questão de orientação, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 10 vem da Adriana Marinho. A Adriana diz: por que os cães tremem com barulho de bomba? Eu tenho uma que morre de medo, que se treme quando soltam fogos. Por aqui no Nordeste, no mês de junho, ainda muito por conta dos festejos juninos. Eu sofro muito quando vejo a minha pet sofrendo. Olha, Adriana, ótima pergunta sua. Muitos cães têm extrema sensibilidade com barulhos muito altos. Isso é normal. Infelizmente, nós seres humanos não temos esse grau de respeito e a gente acaba usando fogos de artifício para celebrações. Porém, isso faz parte do convívio urbano, tá? Nenhum cão gosta de barulhos altos, muito altos. Isso incomoda eles, eles têm uma capacidade auditiva muito maior do que a nossa, então, obviamente, que barulhos muito altos vão incomodar eles muito mais do que a nós. Porém, alguns cães são mais tolerantes, outros realmente se sentem muito mal. Isso é característico de cães mais sensíveis, cães mais inseguros. Esses cães normalmente se incomodam muito com esse tipo de barulho. O que é que você pode fazer? Primeiro, eu compraria uma caixa de transporte no seu caso, tá? Eu acho que a caixa de transporte, ela provê para o cão aquele ambiente mais seguro, onde ele pode ficar tranquilo num espaço onde nada vai incomodá-lo. Mas é muito importante que você crie um certo condicionamento. Eu também sou do Nordeste, eu sei dos barulhos que você está falando. O que é que você pode fazer? Comece a condicionar seu cão com barulhos. Mas antes disso, faça o exercício do tapetinho. Dê uma olhada nos meus vídeos anteriores no exercício de controle de impulso. Coloque um tapetinho ou uma caminha, direcione ele até lá com a guia e sempre reforce. Crie duração nesse exercício. É muito importante o seu cão aprender a ir até lá e ficar. Você pode até fazer esse condicionamento, o mesmo condicionamento do tapetinho com o condicionamento da caixa de transporte. Siga o mesmo processo, a diferença é que em vez de ter o tapete, você vai ter a caixa de transporte.
Ao longo do tempo, conforme o seu cão for aprendendo esse exercício, ele entenda que ele tem que ir até lá, ficar e esperar, entre na internet, entre no YouTube, bote sons de fogos de artifício. Comece a fazer exercício com som no pano de fundo, um som um pouco mais baixo, e comece a condicionar. É natural que o seu cão relute no início, por isso é importante você usar a guia nesse exercício. Use a guia e sempre reforce o que você quer. Comece com um som bem baixinho. A intenção não é você colocar esse som muito alto, é só ele entender que quando esse som existe ao redor dele, ele tem um espaço seguro onde ele pode ficar. Sempre faça esse exercício em casa, num ambiente sem distrações no início. Seu cão já é extremamente sensível, então é importante que ele entenda essa orientação sua antes desse som ser introduzido outra vez, tá? Muito importante. Tenha certeza de fazer uma coisa também. Não superpotencialize o medo dele. Muitas pessoas cometem esse grande erro. O cão fica com medo, a gente pega no colo, começa a conversar com o cachorro. Isso só piora a situação toda. Nessa hora, o seu papel é ser uma figura forte. Pense no exemplo seguinte. Se você tiver um filho, quando seu filho vai para a escola pela primeira vez, é natural que ele fique inseguro. O que é que vai acontecer se você carregar ele no colo e falar, não, filho, tudo bem, não precisa ir não. Ele nunca vai aprender como ir para a escola. Ele nunca vai desfrutar daquela experiência, ele nunca vai aprender a lidar com aquela situação. Mesma coisa acontece com pais que levam crianças em parques ou em ambientes sociais e a criança fica insegura, não quer interagir com as outras crianças, ela retrai. Se você carrega o seu filho e fala, tá bom, vamos embora, ele nunca vai aprender a lidar com aquilo. No caso de cães com medo é a mesma coisa. Então, dá uma olhada no meu site, eu tenho um artigo super bacana que fala sobre insegurança em cães. Dá uma lida nele e lembre de não deixar o seu lado emocional pesar. Nessa hora, o que o seu cão precisa é de você como orientadora, você como líder, que vai dizer para ele como lidar com essa situação. Como atravessar essa situação de dificuldade, essa situação que amedronta ele tanto. Nunca deixe ele retrair, nunca nutra esse ponto onde o cão retrai. Se você superpotencializar isso, o seu cão nunca vai desenvolver, nunca vai aprender a passar por isso. Pode ser que ele passe o resto da vida sem gostar de fogos de artifício, porque nenhum deles gostam. Mas o que ele tem que aprender é tolerar isso como um elemento da vida urbana, porque isso faz parte da vida dele. Infelizmente, os fogos de artifício não vão deixar de existir por um bom tempo. Infelizmente, mas vão existir. E além de fogos de artifício, você tem uma série de outros barulhos que eventualmente acontecem. Então, é importante você trabalhar na autoconfiança, fazer exercícios de condicionamento e advogar pelo seu cão. Tá? Nunca exponha ele antes do tempo e faça um condicionamento, a fundação desse treino, para que na hora que a situação acontecer, ele esteja relativamente preparado. Mas eu acho que a caixa de transporte vai te ajudar bastante. Para muitos cães sensíveis ela é excelente e ela provê esse lugarzinho, essa toquinha, um lugar seguro, onde o cão pode ficar no momento que ele fica um pouco mais incerto do que acontece ao redor dele, tá bom? Se você precisar de ajuda, bom, você está no Nordeste, a gente pode fazer uma sessão por Skype, ou procure um profissional na sua região que possa te orientar, que possa te ajudar a fazer esse condicionamento presencial, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Bom, pessoal, essas foram as 10 primeiras perguntas desse episódio. Essa semana teve uma enxurrada de perguntas, então eu vou fazer um segundo bloco, mas esse bloco eu fecho por aqui. Obrigada a todo mundo que participou e fiquem de olho na segunda parte do episódio 16 de perguntas e respostas. Para quem ainda não conhece, todo domingo eu faço uma postagem no Facebook e no Instagram com um texto dizendo perguntas e respostas, deixa a sua aqui. Lembre de deixar suas perguntas sempre nos comentários dessa foto, ou no Facebook, ou no Instagram, e veja suas respostas no vídeo de toda quinta que sai aqui no YouTube. Tá bom, pessoal? Obrigada e até semana que vem.